Olá, gente. Nesse vídeo aqui vou falar com vocês sobre os amplificadores diferenciais de carga ativa, tá? E já vou começar fazendo uma afirmação. Para isso eu vou usar aqui a imagem do circuito desenvolvido pelo professor. Esse circuito não é um amplificador de tensão, tá? Isso não é um amplificador de tensão. Isso é uma fonte de corrente controlada por tensão. A gente tem um nome bonito para isso. Se chama amplificador de transcondutância. Mas vamos imaginar esse circuito como uma fonte de corrente, tá bom? Uma fonte de corrente ao longo de toda a minha explicação. Assim, tudo vai fazer muito mais sentido a longo prazo, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui por aquele mesmo circuito que eu já venho desenvolvendo, né? Amplificador de ganho 50 com alimentação de menos 2,5 a 2,5. Ele aqui está polarizado com a fonte de Wilson, dando aproximadamente 200 microamperes, um pouquinho mais, mas não faz mal. Então essa aqui é a montagem normal do circuito. Vou rodar a simulação só para ninguém esquecer como é que está a situação, né? Então temos aqui o ganho, a entrada de 10 mV, a saída está batendo quase em 500 mV, um ganho de aproximadamente 50. Tá? Dentre outros pontos importantes, gostaria de mencionar que a tensão de saída no coletor 1 está em aproximadamente 1.2 volts, 1.25 volts. A tensão de saída no coletor 2 também, um valor médio, está em aproximadamente 1.2, 1.25 volts. Tá? Esses valores é importante que a gente sempre saiba quais são os valores de tensão no coletor. Por quê? Porque eu não quero que os meus transistores saiam do modo ativo. Se o transistor sair do modo ativo, ele não vai funcionar como amplificador e meu circuito não vai funcionar como eu desejo, tá bom? Então, tenha essas considerações em mente. Agora, nesse momento, eu vou fazer a troca aqui do circuito para incorporar a carga ativa, né? Notem aqui que, ao invés de incluir apenas o modelo do BC547, incluí também o modelo do BC557, tá? Esse modelo está aqui, BC557, né? Então tem o BC557A, B e C. Da mesma forma que eu tenho o BC547 aqui nesse arquivo de texto, e os dois vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então, beleza. Eu vou deletar aqui esses resistores, então. Vou deletar um pouquinho desses fios também. Pronto. E vou botar aqui o transistor PNP. Então, Ctrl R para girar. Lembrando que o emissor fica para cima, tá? Um erro comum de montagem aqui desse circuito é inverter a lógica do emissor. Fazer as conexões. Lembrando que é F3 para ligar os pontos. Tá aqui. Ops, descer um pouquinho. Beleza. Eu vou trocar o modelo para o BC557A e esse também, BC557A. Tá feito. Então, eu vou incluir agora os labels VC1, assim como estava antes, né? E aqui VC2, tá? E lembrando agora que a gente tem uma tensão de saída, a gente está olhando aqui essa tensão, né, na saída do circuito, tá bom? Vamos primeiro observar a situação quando não tem, né, quando não tem entrada. Vamos ver o que acontece. Então, zerei a entrada, né, e a gente viu que a menos de algumas imperfeições e desbalanceamentos, a gente vai ter que essa corrente no primeiro ramo é zero, vai ser 100 microamperes, né, que é a metade da corrente de polarização, né? Então vai ter 100 micro por um lado, 100 micro pelo outro, né? E nenhuma corrente vai passar por aqui, porque vai estar todo mundo balanceado, tá? Então, nesse caso, é mais interessante botar, para a gente ver a corrente passando, né? Já que a gente viu que passa uma corrente por aqui, isso aqui é uma fonte de corrente, né? Vamos ver a corrente por um resistor de 1K,
né? Então eu vou simular e vou clicar aqui no resistor para ver a corrente passando nele. Está passando uma corrente de 7,33 microamperes, né? Essa corrente se deve, novamente, majoritariamente às imperfeições do circuito e desbalanceamentos, tá bom? Isso aqui idealmente é zero, tá? Zero. Mas, tudo bem. O que importa para mim é quando tem um sinal na entrada, né? Eu quero amplificar esse sinal. Então vamos supor aqui um sinal de 10 mV, tá? 10 mV. E vamos calcular aqui agora o que a gente espera ver nessa saída, tá? Lembrando, isso é uma fonte de corrente, né? Então, por causa do desbalanceamento do circuito, quando tiver uma entrada, esse lado vai descer, vai aumentar em GM-VD sobre 2, esse lado vai reduzir em GM-VD sobre 2, né? Por conta disso, é como se tivesse GM-VD sobre 2 descendo, GM-VD sobre 2 subindo. E esse par diferencial vai repetir o GM-VD sobre 2 de Q1, né? A corrente que passa por aqui de sinal, ele vai passar por aqui também, né? Então, as duas correntes GM-VD sobre 2 vão se juntar nesse ramo e vai passar um total de GM-VD, a corrente para esse resistor R1. É de GM vezes VD, né? O que é meu VD? Meu VD é 10 mA, né? Então, vamos calcular qual é a corrente que vai estar na saída, né? Então, se VD igual, 10 mV, né? O VD. Se o VD é 10 mV, vamos calcular o GM. GM vai ser igual a IC, que é 100 micro, sobre VT, que é 25 mili, tá? Então, GM vezes VD deu 40 microamperes passando aqui por esse resistor, tá? Então, se aqui eu tenho um seno de 10 milivolts, aqui eu tenho um seno de 40 microamperes, tá? Isso é uma fonte de corrente cuja saída é um sinal de 40 microamperes, tudo bem? E vamos olhar aqui, vou fazer a simulação e observar a corrente. E está aqui, um sinal, né? Veja que está um pouco desbalanceado aqui, o zero não está no zero, né? Está naquele valor de 8 microamperes que eu tinha mostrado quando o sinal era nulo, né? Mas se a gente olhar, ele vai de 32 micro até 48 micro, né? Então, esquecendo aquela imperfeiçãozinha, a gente tem uma variação de 40 microamperes, exatamente o que a gente esperava, tá? Então, isso aqui, tirando as imperfeições, é uma fonte de corrente de 40 microamperes de amplitude, né? Então, se eu aumentar esse sinal para 50 milivolts, para, por exemplo, 20 milivolts, eu espero que isso dobre, né? Então, vai de 40 para 80 microamperes. E aqui está, né? De novo, esquecendo esses 8 microamperes de valor DC, né? Então, eu posso até subtrair, menos 8 micro. E está aqui, ele vai de 0 até 80 e até menos 80, né? Então, a variação está consistente, né? Então, vou voltar aqui a fonte de tensão para ter 10 mil de entrada e a gente tem aquela variação de 40 microamperes, tá? Como isso aqui é uma fonte de corrente, né? E a gente sabe que a impedância de saída dessa fonte é muito alta, porque aqui eu tenho R0 e aqui embaixo eu tenho R0 também, né? Então, eu vou ter R0 em paralelo com R0 sobre 2, né? Nesse circuito aqui, a gente sabe, se eu botar aqui View, Spice Error Log, ele não vai mostrar aqui, poxa. Vamos fazer uma... Quero mostrar isso para vocês, para calcular o R0, né? Para achar certinho. Obviamente, eu podia calcular o VA sobre IC, mas só para ser uma coisa bem exata, vou calcular aqui o ponto de operação. Está aqui o ponto de operação do circuito, né? E se eu clicar com o botão direito View Error Log, pronto. Agora ele vai me mostrar, eu estou interessado aqui nos transistores. Eita, quais são? Vou fechar isso aqui. Em Q7, né? Q7 e Q2. Então vamos olhar. View Error Log. Então em Q7, o meu R0 é 340K.
Em Q2, o meu R0 é 672K, né? E, inclusive, é importante dizer por que é diferente o R0 de Q2 e de Q7. Gente, o professor não disse que era igual os dois R0, né? E aí no final das contas ficava R0 sobre 2. Bom, acontece que o transistor PNP é um pouco pior do que o transistor NPN. Logo, a sua resistência de saída, que idealmente é infinita, é mais baixa do que no transistor NPN, tá? E a gente vê isso, ó. Tá aproximadamente metade, inclusive, né? Essa resistência de saída. Aqui é 670K, aqui é 340K, né? Então, é bom tomar esse cuidado, porque geralmente o transistor PNP é um pouquinho pior. Isso sempre vai acontecer, tá? Mas tá aí. Eu vou voltar aqui para cá e mostrar a corrente, né? Então, como a gente tem uma corrente aqui que é de 640K, desculpa, uma impedância de saída, que é de 640K em paralelo com 340K, vamos ver quanto é que isso dá. Então, 340 é menos 3 vezes 670 é 3 sobre 340 é 3 mais 670 é 3. Então, a impedância de saída é de 225K, né? Então, isso é uma fonte de corrente com impedância de saída lá em cima. Então, para qualquer resistência que eu botar aqui pequena o suficiente, a minha corrente não vai variar, né? Eu vou ter uma corrente invariante, tá? E é isso que está acontecendo, né? Repare, ó. Então, variação aqui de 40 microamperes, vou dobrar a resistência. Variação aqui de 40 microamperes, vou dobrar de novo a resistência. Continuo com minha variação de 40 microamperes, tá? Esse é meu ponto. Isso aqui é uma fonte de corrente, não é uma fonte de tensão, tá? Então, independente do que acontecer, a minha corrente vai ser 40 microamperes, porque eu tenho entrada de 10 milivolts, né? Então, eu estou fazendo GM vezes VD. Apenas isso que eu estou fazendo, tá? Certo, Rafael, mas a gente está interessado no ganho de tensão, né? Porque no final do dia, isso aqui, eu quero montar um amplificador de tensão com isso. Tudo bem, justo você dizer isso. Mas, repare, da mesma forma como eu disse no vídeo anterior, e não foi à toa, né? Que a tensão que vai aparecer na saída da fonte de corrente depende da carga que eu boto nela, porque a corrente é constante. E a tensão? Bom, a tensão depende da carga, né? Da mesma forma que eu disse isso, esse fenômeno vai acontecer aqui também, né? Então, se eu botar, por exemplo, uma carga de 1K, como a corrente é essa, só basta multiplicar isso por 1K, né? E eu tenho esse sinal aqui. Cadê VC2? Vou só tirar a corrente. Pronto. O VC2 ele é de 8 mV até 48 mV e desce até menos 32 mV, tá? Por quê? Bom, o resistor de 1K, então se isso aqui era em micro, vira mili, né? E está aqui o resultado de tensão. Notem uma coisa aqui muito importante, tá? Relacionado ao funcionamento aqui dos transistores. Então, esse transistor aqui, deve estar sempre no modo ativo, né? Para isso, a tensão do coletor tem que ser maior do que a tensão de base. A tensão de base aqui é 0. Então, idealmente, tenho tensões de coletores positivas, tensões de coletor positivas. Mas note que meu VC2 está indo para o negativo aqui. Isso é muito perigoso, né? Tudo bem, é muito pouco que ele está indo para o negativo, mas continua perigoso, né? Na prática, eu posso ter uma tensão aqui negativa na junção coletor-base de até meio volt, tá? Você pode ter uma tensão de até meio volt negativo aqui. E então, esses 30 mV está de boa. O que acontece? Quando eu aumento essa resistência, como a corrente é constante, né? Então, se a corrente é constante, aumenta a resistência e vai aumentar a queda de tensão, né? Então, repare, 2K. Estou em 60 mV agora. 4K. Estou em menos 120 mV. Eu falei que aceitável até menos meio, né? Vamos continuar dobrando. 8K. 240 mV. Ainda está funcionando legal, né? 10K.
menos 320 milivolts. Está começando a chegar num lugar difícil, tá? 15K. Opa, olha só. Então, como eu falei, ó, ele passou aqui do 400 milivolts, já estava desistindo aqui, né? Então, estou tendo uma distorção bem grande aqui do sinal. Por quê? Porque esse transistor Q2 está saindo do modo ativo. Ele está saturando, né? E é isso que acontece quando o transistor satura, né? Então, qualquer resistência aqui maior do que 15K, ele não vai funcionar. Então, aquele ganho enorme que o professor mostrou na aula, nem sempre vai ser possível. Claro que eu estou aqui com um sinal de 10 milivolts, né? Por exemplo, se o sinal fosse de 1 milivolt, ia funcionar normalmente. Por quê? O que importa é o valor de tensão nesse ponto, né? Então, se eu tiver aqui 1 milivolt, ó, tudo isso aqui vai ser dividido por 10, né? Aqui, ó. E vai funcionar de novo, normalmente. E aí eu posso ter meu ganho enorme, né? Mas para uma entrada de 10 milivolts, ele não consegue fazer ganhos muito grandes, tá? Ele começa a sair da região de operação do circuito, tá? Então, isso é uma coisa que você sempre tem que ter em mente quando você está projetando um circuito. Eu estou falando isso desde o primeiro vídeo que eu fiz aqui, né? Os transistores têm que estar no modo ativo, tá? O lençol ele é curto e cada vez mais ele encurta. Olha só aqui o que acontece, né? Então, um sinal de 10 milivolts, por exemplo, é um sinal de microfone, né? Então, para um sinal de microfone, o maior ganho que você pode ter aqui é de quanto? 60, né? Um pouco menos. Então, na verdade, eu diria que uns, sem distorção, né? Eu diria que uns 40, né? De ganho nesse tipo de circuito aqui, tá? E é isso que eu queria comentar, que tem esse perigo. E ele pode não acontecer, tá? Se a tensão nesse ponto aqui for 1 volt, ou melhor, for menos 1 volt, né? For negativa, eu vou ter um caminho, um potencial de excursão maior do meu circuito, né? Por quê? O problema que está dando aqui é porque a tensão de base é 0, né? Então, a diferença de tensão já vai ser essa, né? Mas se a tensão de base fosse menos 1, eu ia estar tranquilo ainda, né? Porque a tensão de base ainda ia ser menor do que a tensão de coletor. Estou falando bastante nesse ponto, porque ele é muito importante, tá? Nem sempre o seu circuito vai ser assim. Por isso que é importante você entender de verdade o que está acontecendo por trás, tá? De novo, esse circuito é uma fonte de corrente. Veja aqui, a corrente é constante, independente da resistência que eu boto. Claro que quando o circuito sai do modo ativo, ele deixa de ser uma fonte de corrente, tá bom? Então, só para ilustrar o ganho máximo que a gente vai ter aqui, né? Eu vou botar um sinal muito pequeno, tá? 1 microvolt. Só para não ter esse efeito de sair do modo, certo? Tá aqui o sinal. E eu vou botar agora uma resistência. Como aqui eu tinha valores muito altos, né? Na verdade eu posso até tirar esse resistor, né? Desculpa. Eu posso até tirar o resistor, né? Para dizer que não tem... ignorar o efeito da carga, né? E vou simular de novo. E tá aqui, ó. Então a gente tem uma variação de quanto? Estou com uma variação de, melhor, do meio. Não, mas eu não consigo medir o meio, então vai ser pico a pico mesmo. Então pico a pico deu 1.8 milivolts, tá? Então eu tenho essa tensão aqui de pico a pico. Então é menos 3. Isso é o Vout. Vout pp, né? E o VI pp é igual a 2 vezes 1 microvolt, tá? Porque 1 micro é a amplitude, né? Vamos ver o ganho. VOPP sobre VIPP, ganho de 908, tá? Desse circuito um ganho bem grande, tá? Realmente, e esse é o ganho máximo do circuito. Qualquer resistência que eu botar aqui na saída vai piorar o ganho. Por quê? Porque vai ser uma resistência em paralelo com esses ROs aqui, que são enormes, né? Então, se eu tenho 300K em paralelo com 10K, eu tenho 10K, né? Então, vou botar uma resistência aqui de 10K, por exemplo, né? Então, com essa resistência, meu ganho vai ser de quanto?
Meu ganho vai ser de VOPP igual a isso aqui agora. E-6. Beleza? VOPP sobre VIPP. Lembrando que a gente está interessado no módulo. Deu 38 de ganho, tá? Por causa dessa impedância que apareceu em paralelo, né? Porque a corrente é constante. Mas a tensão depende da carga, tá? Esse é o meu ponto principal que eu estou fazendo nesse vídeo. E eu já vou encerrar ele por aqui, porque era isso que eu queria mostrar. Isso é muito importante e não tem muito tempo que eu percebi essa relação, tá? Valeu, galera!